Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo Saúde. E o programa de hoje vai falar sobre os cuidados na gravidez. Por isso a gente foi conhecer a história de uma futura mamãe que tem muita disposição. Confere aí. Durante a gravidez, é de extrema importância que a futura mamãe tome certos cuidados para garantir tanto a sua saúde quanto a do bebê. Essa mudança de hábitos deve iniciar a partir da orientação de um profissional especializado, que poderá acompanhá-la durante o pré-natal. O pré-natal é imprescindível hoje em dia, para que a mulher e o bebê tenham uma saúde adequada, para que o desenrolar dessa gestação se torne o mais ameno possível, ou seja, evitando as intercorrências que podem surgir durante o período gestacional e o bebê venha a nascer com uma saúde e a mulher também se mantenha com saúde durante esse período, Então o pré-natal ele é muito importante, ele deve ser acompanhado pelo médico, ginecologista e obstetra, que ele vai acompanhar em torno de uma vez por mês até mais ou menos 32 semanas. Depois disso vai ficar a cada 15 dias até as 37 semanas. Depois ele se torna semanal até o parto. Porém, mudar a rotina por conta da gravidez não quer dizer que a gestante não poderá viver uma vida normal. É de forma bastante ativa que vive a Giovana, que está à espera do Adrian. Claro que quando a gente está grávida, a gente tem uma limitação maior, entendeu? Porque fica cansada, com dor nas costas, é um peso que você está carregando, mas eu não consigo ficar parada. Então, tipo assim, eu tenho que aproveitar, eu penso na minha cabeça, que eu tenho que aproveitar justamente porque daqui a uns 2 meses eu vou ter que ficar de resguardo com meu filho, dando de mamar, até ele poder criar a rotina dele, crescer. Então, assim, eu tenho que aproveitar todas as fases da minha vida. A yoga é uma das atividades que fazem parte da rotina da Giovana. Para ela, é uma prática que está trazendo muitos benefícios para a gestação. Yoga, ele ajuda muito na questão da respiração em si. E assim, no parto, você precisa muito saber por onde você vai respirar, porque eu quero ter parto normal, Então, assim, a força é justamente controlada pela respiração, e no yoga eles ensinam muito, fora as posições, que te dá uma elasticidade maior, eles ensinam a posição bem certinha do parto. Tem uma limitação maior, por exemplo, as posições invertidas, que são as posições que eu costumava fazer, que é aquelas de cabeça para baixo, eu não posso mais fazer por causa que o bebê ele sai do lugar, ele já tá encaixadinho. Então, assim, tem algumas restrições, mas tem outras posições que são justamente para preparar para o parto, entendeu? A yoga trabalha bastante essa questão da respiração, da meditação. Em relação a tudo isso, a yoga vai trabalhar também a consciência corporal dessas mulheres, E vai ser importante para aquelas, principalmente, que querem ter um parto vaginal, Porque aí ela vai ter mais autonomia na hora do parto, vai ter mais segurança, vai ter mais confiança, porque ela vai ter mais controle, vai conhecer melhor o corpo dela. Além da yoga, tem o Pilates também, que é muito indicado para gestante, que também trabalha muito a respiração, trabalha nesse autoconhecimento corporal, trabalha os alongamentos, E vai evitando as dores decorrentes dessas alterações posturais da gestação. Desde que sejam bem acompanhadas, atividades físicas como essa fazem a gravidez ser muito mais saudável e garantem o maior bem-estar da gestante. As mulheres que já praticam alguma atividade física, elas podem dar continuidade após engravidar. Aquelas que não praticam atividade física, o ideal é começar entre 16 a 20 semanas de idade gestacional. Também com orientação médica, com prescrição, se tiver tudo bem, se não tiver nenhuma contraindicação. Essa mulher vai se sentir mais disposta, com menos dores, que tem muitas pacientes, muitas gestantes que sentem muita dor nas pernas, dor na lombar, devido à mudança da postura que acontece, À medida que o feto vai crescendo, a barriga vai aumentando de volume, de tamanho, tem uma mudança postural, essa gestante aumenta essa lordose e muitas delas têm dor na lombar, às vezes tem dor também em membros inferiores, dor de peso. Durante a gravidez é comum que mudanças físicas como o aparecimento de manchas e estrias aconteçam.
Porém, a futura mamãe não precisa ficar preocupada, pois existem diversas formas de tratá-las. Depois do 6º mês deu uma esticada, porém deu uma esticada muito grande. Do nada minha barriga cresceu. Aí eu fiquei com algumas estrias, principalmente aqui atrás, né, na bunda e tal. Espero não ficar com muito na barriga. Mas eu tô passando óleo de amêndoa, pra poder, dizem que ameniza, né, pra poder amenizar as estrias e tal. Tentando me cuidar, né? A grávida, ela tem uma tendência a hiperpigmentar, ou seja, ficar mais escura a pele dela. Então, é muito importante o uso do filtro solar. Então, o filtro solar, ele é imprescindível na mulher mais clara até a mulher negra. Então, de todas as tonalidades, você tem que usar o filtro solar por conta desse melasma gravídico que a gente chama, né? Que é principalmente no rosto e nas partes de fotossensibilidade. Então, em vez de usar uma vez por dia ou não usar, o ideal é que a paciente use o dia inteiro, assim, pelo menos 3, 4 vezes, reaplicando nos locais expostos, para poder diminuir a chance desses melasmas. Não use excessivamente sabonete, então quando ela for tomar banho, não fique usando o tempo inteiro o sabonete no corpo inteiro, né? Ela usa uma vez por dia. De preferência um sabonete neutro e que use hidratante. Nem todo hidratante a paciente grávida pode usar. Então, o uso com base de ureia é evitar durante a gestação, e os que são sem essa base de ureia são os mais indicados para paciente gestante. Outro aspecto que deve-se ter bastante cuidado é a alimentação, pois é muito importante seguir dietas saudáveis durante a gravidez. Evitar excessos de fritura, excessos de carboidrato, que é tanto as massas quanto os açúcares, né? Tentar fazer inserção de fibra e de muito líquido, porque é muito importante para a grávida, porque ela fica mais constipada, o intestino ele fica mais preso. Então, quanto mais fibra, ou seja, mais verduras, mais frutas ela conseguir ingerir, melhor para o funcionamento do intestino dela. Tão importante quanto cuidar da saúde do bebê é ter uma atenção especial à saúde da mãe e não deixar que a gravidez seja sinônimo de sedentarismo. Ser mãe, eu sei que não é uma coisa muito fácil. Eu ainda não tive meu neném, né, mas eu já me sinto mãe. Mas assim, eu creio que ser mãe é justamente você cuidar não só de um ser humano, mas de uma outra alma também aqui na Terra. Então é uma responsabilidade enorme, mas isso não significa que você tem que deixar de cuidar de si mesmo. A gente tem que viver mesmo, aproveitar cada dia, cada fase e não ficar para trás por causa disso. E se amar, mesmo que a gente mude nosso corpo, mude nosso emocional. Eu acho que quando a gente se ama e se coloca em primeiro lugar, fica até mais fácil da gente aceitar todas essas mudanças e transformações. É isso, pessoal, que o Baby Adrian venha com muita saúde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Papo Saúde para você. Não sai daí! Estamos de volta com o Papo Saúde e agora você confere na matéria de Arthur de Moraes tudo sobre os tipos de parto, como uma mamãe que passou por 2 experiências e uma profissional da área. De tempos em tempos, vemos matérias sobre as diversas maneiras de dar à luz ao seu bebê. A mamãe pode optar pelo parto cesárea, natural, normal, humanizado ou fórceps. Os conselhos e as dicas vêm de todos os lados, mas essa é uma decisão única, que deve ser tomada pela mamãe, mas junto ao seu médico, que vem acompanhando desde o período de pré-natal. O parto geralmente acontece nas 40 semanas, que é o que a gente chama de data provável do parto, porém, a gente pode esperar mais uma semana, que é 41 semanas, a paciente entrar em trabalho de parto. E aí, se ela não entrar, a gente pode escolher junto com ela a forma de indução desse parto. Então, é muito importante ela ser acompanhada, porque às vezes pode acontecer alguma coisa durante esse período pré-parto, né? Ou seja, durante o período gravídico, que o bebê entre um sofrimento ou a paciente comece uma doença que não existia. E se diagnosticado a tempo, os dois podem ficar saudáveis, né? Tanto o feto quanto a mãe. E existem 2 tipos de parto, né? O parto fisiológico, que é o parto vaginal, aquele que
é adequado para quase todas as mulheres, né? Geralmente ele acontece das 37 às 41 semanas. A paciente entra em trabalho de parto, que é ela começar a sentir algumas cólicas que endurecem a barriga, enfim, e elas são rítmicas, para que realmente vá fazendo esse movimento do útero para o bebê ir saindo pela vagina. Esse parto, ele é o mais adequado, né, assim, para quase todas as mulheres. Ele tem que ser monitorizado pelo médico, pela enfermeira e pela equipe, né? Algumas pacientes contratam doulas também para ajudar naquele processo, para melhorar as dores, né? Ter aquele apoio. Então, essa equipe multiprofissional, ela é importante. A preparação prévia com a fisioterapia é importante para melhorar esse assoalho pélvico e não ter lesão depois, né, do parto, isso é muito importante. E a paciente pode escolher o que é o mais adequado, se ela vai querer com analgesia, ou seja, diminuindo a dor, sem analgesia. Mas o mais importante é ter uma equipe preparada, né, junto com o pediatra para acolher o bebê. E o parto cesariano é o parto que a gente tem a indicação de quando não se pode fazer um parto vaginal. Alguns pacientes realmente não tem como fazer o parto vaginal, ou porque teve uma intercorrência durante a gestação, ou porque na hora do parto teve algum problema. E aí vai para o parto cesariano, que também pode ter um ambiente adequado, ou seja, o bebê pode mamar logo assim que nasce, a mãe pode assistir o parto, o pai junto. Então, nem sempre o parto cesariano é um parto frio, ele pode ser um parto humanizado também, como o parto vaginal também. Então, ambos os partos, eles são adequados para determinadas situações, né? Cada um com a sua indicação. O primeiro parto de Samile não foi de acordo com a sua escolha. Miguel veio por meio de uma cesárea que frustrou a mamãe, que sempre quis um parto normal. Eu só descobri a gestação no final do 4º mês, porque eu tinha um problema de cistos, e aí eu achava que a falta da menstruação era justamente por conta disso. E eu tinha começado esse tratamento. No retorno ao ginecologista, eu descobri que eu estava grávida, já bem avançada. Esperei entrar em trabalho de parto, porque a minha vontade sempre foi ter parto normal. Esperei entrar em trabalho de parto para poder ir para a maternidade. No dia que eu entrei em trabalho de parto, na realidade não cheguei nem a entrar em trabalho de parto, minha bolsa estourou e por desconhecimento, né, eu fui direto para o hospital, sem contrações, sem sentir nada, fui direto para o hospital e me encaminharam diretamente para cesariana. Até respirar dói. Eu me empolguei, eu acho que ainda estava sob o efeito da anestesia quando eu recebi as primeiras visitas, e ri, conversei, dizendo que estava tudo bem, que estava tudo ótimo. Quando todas as pessoas foram embora, eu fiquei só novamente, começou dores e muitas gases, porque nada disso era para eu ter feito, né? E eu não sabia, acabei fazendo, mas até que foi tranquilo, assim, pelo depoimento que eu sei de várias pessoas, até que foi tranquilo em relação a outras, porque não inflamou, cicatrizou bem, cicatrizou no tempo certo, com 7 dias os pontos caíram, mas é uma dificuldade, você ainda fica muito tempo com medo de espirrar porque dói, de ir ao banheiro porque dói, de abrir, você acha o tempo todo que a sua pele vai abrir, porque é só feito uma colagem, dado 2 pontinhos só. Então, sempre tem esse medo, assim, né? O repouso é maior, eu fiquei muito inchada logo depois e tinha esse receio. Mas não parou por aí. Gabriel, seu segundo filho, nasceu de um parto natural humanizado, que teve até a participação do pai cortando o cordão umbilical do filho. Minha bolsa estourou às 1h30 da manhã do dia 15, né? E logo que estourou já começaram contrações doloridas, bem desritmadas. Minhas contrações nunca foram longas, elas sempre foram curtas desde o começo do trabalho de parto, e eu só fui ter neném às 18h47, então ainda durou 18 horas, ainda foram 18 horas de trabalho de parto, sendo desses mais umas 4 ou 5 horas no trabalho de parto ativo. Tanto a médica que me acompanhou no pré-natal, como as formações com as rodas de gestante, dos grupos que eu participei, e a presença de ter uma doula, me empoderaram e me informaram de que eu não precisava ter aquele parto que eu não queria. Foi uma coisa muito importante para mim, a gente ter uma doula. Se você puder ter uma doula, melhor, sabe? Eu acho que não é um luxo, é uma coisa de primeira importância,
sabe? Eu acho que um carrinho de R$1.800 é um luxo, mas acho que uma doula lhe ajuda muito, em todos os sentidos, tanto no pré, como no parto, como no pós-parto. E por fim, Samile, a mãe de 2 filhos incríveis e saudáveis, finaliza com uma mensagem sobre ser mãe. Eu brinco muito com essa história da maternidade real, porque eu não romantismo, nunca romantizei maternidade. Eu sei o quão é punk ter que acordar não sei quantas vezes na madrugada, e isso você faz o resto da vida, porque meu filho tem 11 anos e até hoje eu acordo de madrugada para ver se ele está bem. Entendeu? Acordar 5 da manhã para deixar tudo arrumado para ir para a escola. Luta, sabe? Luta no sentido mais rico da palavra, porque eu tenho uma luta emocional, né? É uma luta pessoal, saber que seu profissional vai ficar em segundo plano, que você passa a ser coadjuvante da sua própria vida, porque sempre são os seus filhos em primeiro lugar. Você deixa de ser a Samile e você passa a ser a mãe do Gabriel e a mãe do Miguel, né? E você se sente o máximo, mesmo não sendo mais protagonista da sua vida. E o nosso programa fica por aqui, mas se você quiser falar com a gente, mandar alguma crítica ou fazer alguma sugestão, você pode entrar em contato pelo 3477-3422 ou mandar um recado na nossa página facebook.com/Papo Saúde Unifor. Muito obrigada pela sua companhia e semana que vem a gente volta com mais saúde para você. Tchau!